Boa noite para todos. Jesus nos abençoe, que possa nos envolver em mais uma noite de estudo. Gostaríamos de dar as boas-vindas para todos os nossos amigos internautas da Rede Amigo Espírita, que nos acompanham através da transmissão do YouTube, do Facebook, enfim. Gostaríamos que todos possam participar, endereçando não só as vibrações, mas também as perguntas que caracterizam o nosso trabalho. Aqui. Nós vamos iniciar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Vamos iniciar com a questão de número 255, que está no tópico Sensações e Percepções, Sofrimento dos Espíritos. Texto que compõe o 4º capítulo da 2ª parte da obra. Então nós vamos fazer a leitura e convidamos vocês para nos acompanhar. Kardec formula assim aos espíritos a questão: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Resposta: angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Aí ele faz uma outra pergunta. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Resposta: reminiscência do que padeceram durante a vida. Algumas vezes tão penosa quanto a realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem, mediante a qual exprimem a sua situação, em falta de outra melhor. Quando se lembram do corpo que tiveram, experimentam uma espécie de impressão semelhante à de alguém que, havendo tirado uma capa, julga ainda estar com ela algum tempo depois. Aí agora Allan Kardec vai tecer o seguinte comentário, e eu vou ler só um trecho. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física, de fato. Nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se nem queimar, nem se queimar. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito da realidade e até mesmo ocasionarem a morte? Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente não é nesse membro que está a sede ou ponto de partida da dor. O cérebro é que guardou esta impressão. Eis tudo. É lícito, pois, admitir-se que coisa análoga ocorre nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do seu perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, tal como nas aparições vaporosas ou tangíveis,
no estado em que o espírito vem encontrar-se por ocasião da morte, na ideia tão frequente que ele tem de que ainda está vivo, no quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais. E tantos outros fatos vieram lançar luz sobre esta questão, motivando as explicações que estamos ou que passaremos a resumir. Eu vou ficar por aqui. Vocês desculpem, eu já fui entrando logo de cara no texto, sem fazer uma introdução, mas agora a gente consegue abrir o leque para relembrar das questões anteriores. Quando nós trabalhamos a questão dos espíritos sentirem necessidades e sofrimentos físicos, fadigas e necessidades de repouso. Vocês estão lembrados da última semana? Quando nós discutimos aqui a questão de que no mundo espiritual, que é o mundo moral, os espíritos não sentem dores físicas, porque eles não mais possuem os órgãos, que na verdade, o nosso corpo, ele recebe o impacto e, na verdade, esses impactos vão refletir no nosso cérebro e o nosso espírito vai decodificar esse impacto. E é isso que pode nos causar bem-estar ou mal-estar. Sofrimento, por exemplo, dor. Então, na verdade, o espírito não sente dor. Ele interpreta como dor algo que está acontecendo com o corpo físico. Ficou claro? Então, quando nós desencarnamos, não teremos mais o corpo físico. Então, não justifica nós, no mundo espiritual, termos dores físicas. Mas nós temos um corpo espiritual, e é isso que Kardec vai destrinchar aqui nessa questão 257 em diante, aonde que ele traz um longo estudo. Que o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele é o modelador do corpo físico. Mas como ele é um corpo espiritual, ele é, na verdade, um corpo energético, certo? No perispírito é que estão arquivadas as nossas memórias, as nossas experiências. O cérebro, na verdade, ele tem memorizado, né? Ele tem arquivado as nossas experiências físicas e emocionais, certo? Mas as experiências espirituais, elas ficam arquivadas no nosso perispírito. Quando nós desencarnamos, que vamos nos desvincular do corpo físico, as nossas impressões que foram registradas no corpo físico e transferidas para o corpo espiritual, elas ficam registradas, nós não vamos perder as experiências, certo? Então o que acontece? Desencarnados, nós ainda nos mantemos vinculados aos procedimentos da vida física por um processo chamado, vamos trabalhar assim, de fixação mental. Porque nos condicionamos, quando encarnados, a lidar o tempo todo com as sensações físicas. Então, quando o espírito desencarna em faixas ainda medianas, como as nossas, ele tem a sensação, ele tem uma impressão que ele ainda possui o corpo físico. Então é muito comum os espíritos se comunicarem, inclusive dizendo, trazendo depoimentos nos quais eles acreditam ainda estarem vivos. Vivos no sentido de estarem ainda vinculados à nossa sociedade terrena. Alguns não sabem que desencarnaram, certo?
Porque eles ainda concebem a vida, conforme eu disse, porque são espíritos muito vinculados à matéria. Então, quanto mais apegado às coisas dessa terra, mais teremos desafios quando desencarnarmos para nos desvincular das coisas da terra. Fiz-me claro? Diferentemente de espíritos que são mais desprendidos, quando desencarnam, a adaptação no mundo espiritual é muito mais simples, muito mais fácil de acontecer. Quando são informados que desencarnaram, aceitam de uma maneira, vamos dizer assim, razoável. Alguns podem sentir algumas dificuldades psicológicas, sentimentais, mas logo já se adaptam. Enquanto outros recebem a notícia, uma notícia que é, vamos dizer assim, assimilada com muita tranquilidade, como se, olha, você acordou de um sono. Você agora está numa outra dimensão. Ah, que bom. Ficou tudo para trás. Não é? Acontece muito isso. Eu estou trazendo de uma maneira muito simplista. Agora, quando muito vinculados, estas sensações ficam quase que impregnadas no nosso campo psicológico. Então o espírito, ele tem a impressão de que está na terra, de que está na carne, e quando na carne nós lidamos o tempo todo com as questões da nossa conservação, por exemplo, os fenômenos de fora automaticamente acionam em nós, como eu disse, automaticamente, ou seja, instintivamente, aciona reações que possibilitam que a gente se adeque àquela situação que está batendo na nossa porta. Por exemplo, a temperatura está um tanto quanto mais amena na noite de hoje. Eu estou vendo que temos aqui pessoas com blusa de frio. Já vejo outras que estão até com camiseta. Significa que não está muito frio e nem muito calor, certo? Ou seja, eu disse, uma temperatura amena. Nós vamos responder para com essa temperatura de acordo com a nossa temperatura, né? Com a nossa maneira de lidar. Uns são mais calientes, né? Outros são mais vamos dizer, sensíveis às temperaturas mais baixas. Enfim, cada um reage de acordo com o seu biotipo aí, certo? Agora, se a temperatura ficar mais baixa, a tendência é que todos partam para um agasalhamento. Uns mais, outros menos. Mas vamos nos agasalhar. Imaginem vocês um espírito que entra neste ambiente, ele não sabe que está desencarnado. Ele entra nesse ambiente e vê todo mundo empacotado. Todo mundo com blusa de frio. Estou trazendo a ideia de uma forma muito simplista. Repito, para atender aqueles puristas, né? Porque temos aqueles que são críticos de plantão. Ah, mas que linguagem mais beabá? Não tem problema. Vocês me aguardem. Que a prioridade é a gente conversar com aqueles que estão chegando a primeira vez. Os outros que aguardem, ok? Então o espírito chegou aqui e viu todo mundo com blusa de frio. Pode ser que esse espírito comece a sentir sensações de frio. Porque ele está vendo todo mundo com blusa de frio. De repente, o que está acontecendo aqui? Nós estamos no inverno. Se ele estiver condicionado a esta situação, ou seja, o seu grau evolutivo ainda define vamos dizer assim, uma obscuridade, uma limitação de entendimento sobre a nova realidade, ele pode se julgar ainda propenso a sentir a temperatura do mundo físico. O frio, a temperatura baixa, que vai afetar este espírito? Não. Não vai.
porque ele está numa outra dimensão. A questão climática é outra. Mas por ele estar olhando para você com blusa de frio, na sua mente ele vai fomentar esta situação. E pode vir, de verdade, a sentir frio mesmo. Quer dizer, esta sensação ela está sendo promovida pela mente dele. Ele está fazendo, ele está operando como se estivesse na Terra sujeito ao frio ou ao calor. Certo? Você ia falar alguma coisa, Denise? Tem uma pergunta aqui. Primeiro eu gostaria de agradecer a audiência dos irmãos do chat. Tem o Júlio do Rio, Rio de Janeiro, Ederson de Varginha, tem amigos de São Paulo, a Vanessa, a Helena do Rio Grande do Sul, tem pessoas de todo o Brasil nos acompanhando. A Vânia aqui de Belo Horizonte, a Vânia Canela, ela perguntou assim: quando no corpo físico Jesus, espírito puro, sofria as sensações do corpo físico? Se eles... Bom, a Vânia sempre inteligente e sempre nos colocando em fria. Depois você conversa com a Vânia para ela endereçar umas perguntas mais fáceis. Porque é proibido aqui pergunta difícil. Viu, gente? Pode apertar a gente demais, não. Então vamos brincar dizendo o seguinte: quem somos nós para entrar na intimidade, né? Na intimidade do campo mental de Jesus e dizer o que ele sentia, o que ele não sentia. Mas uma questão básica: se ele estava encarnado, com corpo físico, ele estava sujeito às intempéries climáticas, né? Ele tinha necessidades de manutenção básica da vida. Ele se alimentava, por exemplo. Vamos ficar só por aqui. Só que o grau evolutivo dele, e aí é que entra o problema da gente querer entrar, violar a intimidade dele. O grau evolutivo dele era tal que ele tinha condições de dominar as questões que o visitavam. Tanto é verdade que, por exemplo, ele não conseguia anular a lei da gravidade. Ele não andava por cima das águas. Então, ele tinha uma dinâmica mental muito além das nossas possibilidades de entendimento. Tanto é verdade que nós sabemos que, por esforço mental, nós podemos atuar junto aos impactos da matéria de uma forma diferente do homem comum. Os faquires, por exemplo, alguns já entram nos processos até da levitação. Eles fazem exercícios, não é isso? Andam por cima de brasas e por aí vai. Vamos ficar só por aqui. Por quê? Conseguem, através de exercícios constantes, exercícios mentais, anulam determinados procedimentos, fazem alterações energéticas pela mente e, com isso, conseguem ter performance diferente do homem comum. Imaginem Jesus. Imaginem Jesus. Então, a questão, a gente não costuma dizer, vamos para o cotidiano, que muitas vezes as pessoas elas podem estar muito mais sensíveis a uma determinada situação por estarem vulneráveis ou por se fragilizar diante de determinadas situações. Tanto que a gente costuma até dizer, no linguajar popular, que o frio, por exemplo, para determinadas pessoas, ele é psicológico. Não é assim? A fome, ela pode ser uma fome psicológica, não pode? Nós podemos alimentar tudo isso. Então, isso, eu estou passeando por essas ideias, sem querer aprofundar, mesmo só para trazer uma reflexão de como é a vida espiritual. Então, é comum espíritos sentirem frio, sentirem calor. Espíritos podem se sentir cansados, podem. Mas tudo isso que a gente está estudando aqui vai depender do grau de evolução desse espírito e do nível de vinculação dele com as questões terrenas. Certinho? Por quê? O mundo espiritual é um mundo moral. É o mundo das ideias.
a performance do espírito do lado de lá é muito mais ampliada, é muito mais qualificada, é muito mais eficiente do que aqui, tanto para as questões boas quanto para as questões complicadas. A gente não bate muito na tecla aqui sobre a importância da experiência que a gente vive diariamente, quando deixamos o corpo e vamos para o mundo espiritual em desdobramento. Eu bato muito nessa tecla aqui. E nós ainda somos tão acanhados, somos tão ignorantes no assunto, que são raras as pessoas que, quando se levantam, se despertam, vamos falar, assim fica melhor, se despertam pelas manhãs, se preocupam ou dão atenção aos seus sonhos, às suas experiências vividas durante a noite. São raras as pessoas que fazem isso. Por quê? Somos ignorantes com relação ao assunto. A grande maioria desconhece que nós vamos para o mundo espiritual, convivemos, ou seja, pensamos, sentimos, nos relacionamos, somos aconselhados, temos embates, encontramos com adversários. Sabiam disso? Muitas obsessões aqui que a gente tem aqui com expressões do mundo material, elas são fomentadas quando nós dormimos. Sabia disso? Lá no mundo espiritual que a gente permite que as tomadas sejam plugadas e a gente entra em relação com espíritos, que muitas vezes são adversários. Já aconteceu com vocês? Acredito que não, porque vocês já são espíritos mais evoluídos. De acordar assim de madrugada, um tanto quanto assustados. Sabe aquela história? Isso acontece com o menino, ou os meninos são mais sensíveis? Aquelas situações difíceis que a bruxa vem para o lado, né? Vem na sua direção e você tenta correr e não sai do lugar, e a bruxa só vai se aproximando. Já aconteceu com você? Não, Denise é um espírito das estrelas. Vem lá das esferas resplandecentes. As dificuldades que nós temos, a gente decodifica quando desperta, com muitas dificuldades, com muitas inibições. Por quê? Para que a gente consiga ter claro as experiências no mundo espiritual, o nosso cérebro precisaria de decodificá-las. Então, porque senão você não vai ter elementos para conjugar imagens, sons, cheiro, essas experiências. O seu cérebro ele tem que assimilar, decodificar, para que você, em vigília, compreenda. Só que o que acontece? O seu cérebro não dá conta. O seu cérebro vai responder talvez por 5%. Olhe lá. 5% das suas experiências quando você está fora do corpo. Então você não vai conseguir se lembrar. A gente recorda de uma forma muito fugidia. Vez por outra, a espiritualidade superior nos ajuda. Eles dão passes magnéticos, nos acolhem, de sorte que a gente possa lembrar de alguma coisa, porque vai ser valioso. Seja um conselho, seja um convívio, o estar em convivência com espíritos que vão favorecer para que o nosso comportamento possa ter uma direção mais específica. Os espíritos nos ajudam. Então aí você desperta em meio a emoções boas, nesse caso. Olha, sonhei com fulano. Você pode até, na grande maioria, você não vai entender todo o sentido de ter sonhado. Mas na hora que tu for agir, escolher, decidir nas práticas do dia a dia, costuma esses fenômenos te inspirar para que o seu comportamento tenha uma diretriz mais específica, um pouco mais ajuizada, mais prudente, mais acertada, pelas influências que a gente recebeu. Então os espíritos nos ajudam. Já tem outras pessoas que conseguem ter essas lembranças mais claras. Tem pessoas que recordam do sonho até colorido. Outros é preto e branco. Hein?
Já escutou essas histórias aí para trás? Tem pessoas que não se recordam de absolutamente nada. Mas não recordam de uma forma clara, mas todos nós temos essas impressões. Agora, voltando para a parte técnica, nós precisamos do repouso, nós precisamos das horas de sono físico para recompor a nossa estrutura física. Aonde o espírito, por exemplo, vai se alimentar, vai assimilar energias especiais que quando nós estamos no corpo a gente não assimila. Entenderam? Até isso entra na pauta da nossa conversa. Então nós precisamos do sono físico. Agora, porque até diga-se de passagem, nós não daríamos conta de ficar 24 horas por dia aceso, refletindo, deduzindo, trabalhando. Não, precisa do repouso. Porque é como se um pássaro vai se soltar da gaiola nesse momento do deslindar, desse despertamento no mundo espiritual. E lá no mundo espiritual você não vai sentir frio, você não vai sentir fome, você não vai sentir calor, porque essas impressões, repito, têm a ver com o corpo físico, certo? Isso é importante a gente pensar. Sabe por quê, Helena? Porque aqui na Terra nós estamos sob o impacto do corpo. Não estamos? Nós precisamos do corpo. É uma dualidade, corpo, espírito e o corpo. É um binômio fundamental para a gente evoluir. Se o nosso corpo fica fragilizado, essa fragilização ela afeta na nossa performance mental, ou seja, na nossa atuação como espíritos na Terra, na carne. É ou não é? Costumamos, por exemplo, levar esses impactos apenas psicologicamente para o mundo espiritual. E isso é um equívoco. Nós precisamos de aprender a lidar com essas situações. Por quê? Existem espíritos que desencarnam, passaram por um processo de doença aqui na Terra, e essa doença leva-os à desencarnação. Ele fica tão condicionado a isto, que ele, ao despertar no mundo espiritual, ele ainda vai sentir as repercussões da doença. Mas como assim? O corpo foi enterrado, ele não foi para o mundo espiritual, como é que ele vai sentir as repercussões? Pelo fenômeno psicológico, certo? Então você nunca deve se entregar, você nunca deve ceder aos impactos das questões do mundo. Você sempre tem que ser um lutador. Você procurar sempre superar os limites. Não se entregue, porque senão depois você vai ter um problema mais complexo para resolver. Eu costumo dizer, aqui na Terra nós temos que nos esforçar sempre para continuar sendo jovens da mente. Se o seu corpo, pela sua idade ou pelas suas limitações, por uma doença XY aí, começar a te trazer dificuldades, não se renda mentalmente. Fisicamente você tem que se adequar, concorda? Você não dá conta de andar, eu vou usar o andador, eu vou usar a cadeira de roda. Eu preciso disso para me locomover, mas o meu espírito não está amputado, meu espírito não está com problema nas pernas. O corpo físico é que está com esse problema. Nós temos que trabalhar o tempo todo assim. Em nível de memória, eu vou sair do corpo um pouquinho e vou para o andar de cima. A memória. A nossa mente vive constantemente um fenômeno com a memória. Memória pregressa, memória recente. O tempo todo. Então, você deve exercitar a sua memória permanentemente. E não só a memória. Você precisa de exercitar essa memória
traduzindo seus pensamentos em palavras, ações, gestos. Porque a palavra que fixa o pensamento, ensina o espírito André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos. Então, quanto mais você falar, mais você está fixando o seu pensamento. Gente, não é para empolgar os tagarelas não, tá bom? Porque tem gente que... O Arnaldo Rocha que falava, tem médium que adora ouvir o timbre da própria voz. Fala. Não é nesse sentido, não. Não é porque tem... Muitas vezes fala demais por não ter nada a dizer, afirma o poeta. Não é jogar a palavra fora. Eu estou trazendo um pensamento aqui sobre trazendo a ideia de que é necessário exercitar a sua mente. Leia. O outro poeta diz assim, que a televisão nos deixou muito burro demais. Fica olhando para ela o tempo todo. Ela vai te emburrecer, não tem dúvida. Uma coisa é você assistir lá o seu filme, o seu jornal, ou o seu programa lá dos seus divertimentos. A outra coisa é você ficar o dia inteiro olhando para ela. O que ela vai favorecer? Em termos dos seus sentidos, do tato, do olfato, do paladar, da audição. Ela pode cumprir uma função periférica. Você está desenvolvendo o seu conhecimento? A televisão te dá informação. E muitas vezes informações manipuláveis ou manipuladas. Então não se detenha na televisão. Os entendidos, os filósofos da antiguidade diziam que o maior amigo do homem é o livro. Porque o livro é um presente de Deus. Olha que bonito. Porque, na verdade, o maior amigo do homem é Deus, no seu sentido poético. Está de acordo? E Deus nos dá um livro. Você tem lido ultimamente? A não ser Caras, Contigo. Não tem mais não, né? Contigo. Acabou? Tem. Agora é tudo virtual, né? Não, hoje tem internet, desculpa, já falando bobagem. Porque na minha época tinha as revistas, né? Hoje nem banca de jornal você está achando mais, né? Mas eu estou brincando com vocês. Qual é o tipo de leitura? Cultivas a arte? Um bom livro? Uma boa história? Que possa favorecer para que o seu espírito se liberte? Não é? Isso está favorecendo conhecimento. Entrar em relação com outros pontos de vista. Mas, no nosso caso aqui, com doutrina espírita, entrar em relação, debater com outros autores, outras pessoas que estejam procurando as coisas do alto. E quando eu falo coisas do alto, eu não estou me limitando à religião, ok? Mas leia um filósofo, um romancista, vai discutir assuntos que possam favorecer para que a sua imaginação dê saltos. Você busque os montes, os píncaros. Isso é importante, mas você não pode ficar só na elaboração. Eu pergunto, vocês têm colocado em prática as noções do bem que nós desenvolvemos aqui? Tem muita gente sofrendo aí sem rumo. Sabe por quê? Porque não se dispõe a fazer isso aqui em prol do outro. Abrir, a ir num hospital, ou a conversar com uma pessoa que está mais necessitada. Você quer resolver seu problema? Vou te dar essa dica. Divida seu tempo com quem está precisando também. Eu tenho aprendido isso com os bons espíritos, que a solução muitas vezes está muito mais perto do que a gente possa ver. Mas a gente não sai desse quadrado, dessa caixinha que nos inibe de ver mais à frente. Vai passar a noite no hospital, vai visitar um órfão, um velhinho no asilo, vai lá. Não necessariamente ele precisa de ser uma pessoa conhecida. Ou se for, bem.
Mas você vai visitar alguém no hospital? Eu comentava isso com vocês, né? Eu, quando faço visitas, e a gente é muito chamado para fazer visitas em pacientes em CTIs, etc., eu vou lá visitar aquele amigo que me foi solicitado, mas eu chego no CTI, eu tenho lá 20 pacientes, eu vou fazer a visita só para aquele que eu me disponibilizei, que eu fui chamado a ir? Lógico que não. Eu passo em todos os leitos, mesmo que possa ser até com os olhos, porque você não deve ser invasivo. Você não vai entrar onde tu não foi chamado. Mas geralmente esses ambientes sempre existem oportunidades, porque geralmente as pessoas estão suplicando auxílio. Dinamize o seu trabalho. Você pode estar indo lá para cuidar daquele coração amigo, em tese. Mas, na verdade, a espiritualidade está te colocando lá dentro para você cuidar do outro, porque esse seu amigo está muito bem tratado. O outro está precisando de um passe. Pode ser. Não estou dizendo que é ou que não é. Eu estou colocando o seguinte, que a partir do momento que você abre o seu coração para fazer algo em pró do semelhante, você está tendo a oportunidade de reavaliar a sua própria vida. É muito simples. É simples e importantíssimo. Não entenda a palavra simples no seu sentido diminutivo, da retirada do valor. Pelo contrário. Aliás, o Evangelho, a gente encontra as pérolas mais preciosas nos movimentos mais singelos. A gente busca no grande, no que dá ibope, nos números, não é? E, na verdade, o que importa é aquele procedimento que desperta corações. A Denise está querendo falar aqui, viu, gente? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Está todo mundo quietinho hoje? Ô Beto, eu quero agradecer o pessoal do chat, eles estão aqui comentando entre si a respeito do tema da reunião. Muitos irmãos chegaram, apesar de não ter se manifestado aqui, então nós agradecemos a presença de cada um e a atenção de cada um. E estão todos atentos lá em casa, acompanhando. Mas até agora não teve uma pergunta direta, não. Mas eles estão aqui acompanhando o estudo. E à medida que vamos avançando, novos irmãos vão chegando de toda Muito parte. Bem. Vocês podem também endereçar as perguntas via Wi-Fi, wireless mental também, que costuma as perguntas chegarem. Bom, gente, Kardec diz assim, liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal. Ficou claro essa parte? Embora não seja exclusivamente moral. Como o remorso, já que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Já os vimos atravessar chamas, sem nada experimentarem de penoso. A temperatura, pois, não lhes causa nenhuma impressão. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais que uma vaga lembrança, como vamos ver. Então vamos pensar o seguinte, vamos refletir. Se ele não tem os órgãos, a dor... as sensações elas não estão limitadas a uma parte do corpo, a um órgão, por exemplo. Isso é que causa uma impressão para o espírito. Então ele tem como que a percepção global. Por exemplo, o espírito não vê com os olhos como a gente, porque o que vê é a alma. Então se ele estiver de costa, de ladinho, ele vai ver da mesma maneira, porque está vendo a alma. Fiz-me claro? Da mesma forma, as sensações, as impressões.
Não são registradas por um órgão, por um membro. É pelo todo. A ideia aqui é essa. Aí o Kardec vai dizer o seguinte, que a experiência... Não, antes disso. Ele citou aqui que na prática a gente vai entender esse fato. Por exemplo, nós já vimos espíritos, ele dizendo, né? Já vimos espíritos andarem por cima do fogo e não sentirem nada. Entrarem no gelo e não sentirem nada. Ou seja, eles estão numa outra dimensão. E se sentirem algum tipo de sensação, isso está mais vinculado aos seus condicionamentos psicológicos. Aí, continuando. A experiência nos ensina que, por ocasião da morte, o perispírito, o corpo espiritual, se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Não acredita estar morto. Sente-se vivo. Vê seu corpo de um lado, sabe que é o seu, mas não compreende que esteja separado dele. Esta situação dura enquanto existir algum laço entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia, prestem atenção, não estou morto. E acrescentava, no entanto, sinto os vermes me roerem. Ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito e ainda menos o espírito, mas apenas o corpo. Então nós temos aqui a trilogia: espírito, perispírito e corpo físico. O espírito não tem forma. O espírito é essência, é espírito. O perispírito é o corpo espiritual. Quando a gente morre, ou quando o corpo falece, o corpo vai entrar em decomposição, não vai? O perispírito, que é o corpo do espírito, não. Então o espírito vai para o mundo espiritual levando consigo seu perispírito. Então quando um médium vê um espírito, pela clara evidência, o médium não está vendo o espírito. O médium estará vendo o corpo espiritual do espírito. E esse corpo espiritual que se apresenta de acordo com a mente, com a maneira com que o espírito quer se apresentar. Estão acompanhando? Por isso que é muito comum alguém falar assim, engraçado, eu vi vovô. O vovô já, vovô já cantou para subir há muito tempo. Engraçado, tem 30 anos que vovô foi embora. E eu vi vovô com o terninho que ele foi enterrado. Significa que o vovô está lá no mundo espiritual com aquele terno surrado de 30 anos. Brinquei com vocês, hein? Por que ele viu o vovô com um terno que ele foi enterrado? Pode ser que o espírito... deixa eu brincar, fazer uma meia-culpa aqui, porque aí tem que ir para a prática, né? O terno que ele foi enterrado foi aquele terno mais famoso, né? Que ele gostava mais. Pode ter sido? Beleza. O terno tinha uma história. Esse terno tinha uma história na cabeça do vovô que foi embora, ou esse terno tinha uma história na cabeça da turma, do netinho que ficou. Isso não interessa. O vovô pode estar lá no mundo espiritual usando outro tipo de roupa. E se apresenta, e porque isso é detalhe. Mas quem está vendo o vovô, na cabeça dele, ficou a marca registrada do Armani que ele usava.
Chique esse vovô, hein? Do terno, marca tal. Ou seja, ele percebe o espírito, mas o registro que ele tem na sua mente é do terno, do vovô. Certo? Então, isso é muito comum. Agora vamos voltar para essa história que Kardec está falando do suicida. O indivíduo faleceu. O corpo de todo mundo vira pó. Do pó, volta para o pó. Não é isso? E o que acontece com uma carne em decomposição? O que é a decomposição? O espírito, quando desvincula do corpo físico, a morte vai gerar um fenômeno de um fenômeno complicado, de um total desarranjo estrutural. Por quê? O fluido mantenedor da vida não estará ali mais. O espírito não está ali regendo esta orquestra. Então vai acontecer a chamada desagregação molecular. Não é isso? Se instaura uma guerra. Bactérias, vírus, é uma luta. E isso vai gerar a decomposição do corpo físico, certo? O espírito desencarnou. O seu perispírito ele vai levar para onde ele tiver que habitar, certo? Porque é dele. Só que os laços que prendem esse perispírito ao corpo físico, que alguns chamam do cordão de prata, cada um dá um termo aí que achar mais adequado. Esses laços que são feixes energéticos, que estão mais ou menos consubstanciados na região do plexo solar, né? Mas com ramificações nervosas por toda a nossa estrutura fisiológica, certo? São feixes nervosos. Esses laços vão sendo desatados gradativamente. Não há uma ruptura instantânea, a não ser para espíritos que estão nas hostes superiores, certo? Espíritos muito evoluídos desencarnam, os laços são desentrelaçados, como queira, de uma forma muito tranquila e rápida. Quanto mais apegado, materializado, vinculado, embrutecido é o espírito, mais demorado se faz o rompimento desses laços. Quanto tempo? Vai vir no chat a pergunta e nós não vamos responder. Aí merece um estudo aprofundado. Mas nós podemos dizer com Jesus no Evangelho: a cada um segundo as suas obras. Então, no caso do suicida aqui, que não significa que é padronizado para todos os suicidas. Fiz-me claro? Este caso aqui específico, o espírito suicida, desvinculado, ou o espírito, o perispírito, desvincula-se do corpo físico, mas por ter ele antecipado o retorno para o mundo espiritual, porque suicídio é acelerar um processo de morte. Está claro? Deliberadamente. Então, o processo de rompimento é muito mais lento do que uma morte natural. Quando, por exemplo, esses laços vão se sendo desatados de uma forma natural. Por isso é que uma pessoa idosa é como se fosse uma vela que vai se apagando. Ela vai se consumindo até a chama apagar totalmente, porque a vela já toda se derreteu. O fluido vital, né? O fluido vital que é o mantenedor da vida que todos nós possuímos. No caso nessa situação específica, o suicida permaneceu vinculado àquela situação do corpo.
Ou seja, os laços ainda estavam muito robustos. E o espírito, observem a cena, ela não é muito agradável de se idealizar. Mas eu sou obrigado, ao nível da orientação, da informação, que precisa de se propagar, porque o índice de suicídio, neste processo que vivemos no planeta, está altíssimo. Em todos os países. E no Brasil, por incrível que pareça, as mídias que manipulam informações não dão o espaço necessário para se trabalhar esse tema. O suicídio que está visitando as famílias brasileiras. Então, não é para amedrontar que estamos trazendo isso aqui, mas é para orientar sobre os efeitos de uma causa que os promoveu. Ou seja, o espírito vinculado ao corpo foi acompanhando a decomposição do próprio corpo. Só que a sensação que ele tinha era como se os vermes estivessem comendo ele. E não era exatamente ele, porque ele é um ser. Os vermes estavam destruindo o corpo dele. Mas como ele estava naquela situação presencial, com vínculos ainda muito fortes, ele tinha na psicologia dele, no entendimento dele, a impressão, aquela situação muito real de que aquilo estava acontecendo com ele e não com o corpo físico que ele usou. Fiz-me claro? Todos acompanharam? Pois bem, então é uma situação muito complicada, com repercussões seríssimas ao longo do tempo, que muitas vezes nós vamos precisar de muitas experiências, de muitas reencarnações para a gente limpar isso das nossas memórias espirituais, que não é fácil. Por isso, o Evangelho diz assim, que o único pecado que não é abrandado, a única conspurcação que é tratada como a mais grave, o termo que está no Evangelho é pecar contra o Espírito Santo, que os religiosos traduziram de uma forma extremamente equivocada. Na verdade, pecar contra o Espírito Santo é conspurcar-se contra si mesmo, porque o espírito de cada um de nós é puro. A nossa essência é divina. A religião natural que vamos desenvolvendo é a religião do amor. É na natureza íntima, porque a luz tem que se fazer em nós. O amor é a dinâmica que favorece a manutenção da vida física e também da vida espiritual. Certo? Então, é complexo esse assunto e, ao mesmo tempo, ele nos remonta para caminharmos por uma senda que favoreça algumas reflexões, como a necessidade do perdão como lei da natureza. Perdoar a nós mesmos, perdoar ao semelhante. O perdão, afirma Emmanuel, é um dos princípios mais elementares para que se possa atingir a perfeição. Precisamos de perdoar. E o perdoar tem a ver com o reconhecer os limites e, ao mesmo tempo, ver as possibilidades. E quando a gente começa a divulgar, a trabalhar a ideia do perdão, naturalmente vem, por consequência, aspectos que envolvem a libertação.
o desapego, que é um dos grandes problemas do ser humano. Apego. E quando a gente fala dos espíritos, na verdade, espíritos somos os homens que desencarnamos. Então, ao invés de deixar para amanhã, nós poderemos, na verdade, começar a fazer uma revisão agora, para a gente superar a ilusão que insiste em tamponar essas nossas concepções de vida. Nós não temos certezas. Nós estamos em busca do conhecimento. Porque a certeza de hoje vai ceder para uma realidade amanhã. Eu pergunto a vocês, será que há um mês atrás vocês poderiam imaginar que estariam hoje aqui na FEAC recebendo informações tão complexas quanto ao que acontece com os espíritos pós a desencarnação? Será que vocês poderiam imaginar que essas informações visitariam e nos convidariam para mergulhar mais ainda dentro do assunto? Porque se bateu, se chegou a notícia, se o correio entregou a oferenda, o motivo tem. Por que tu está ouvindo esse assunto? Será que não chegou o momento de ser esclarecido? Ou, quem sabe, preparado para o que vai bater no seu endereço daqui a pouco? Eu estou falando de suicídio, não estou? Eu não preciso de fazer estatística e nem confiar nesses ibopes mentirosos que existem por aí. Mas eu pergunto para vocês, e vocês vão responder para vocês mesmos. Você conhece algum caso de suicídio nos últimos anos que envolveu a sua família ou a sua vizinhança? Eu aposto as minhas fichas que a grande maioria que vai levantar o dedo e falar que conhece. O que é mais grave, eu escutei hoje num jornal. Se você for numa escola e perguntar para meninos do ensino básico, crianças entre 8, 12, 14 anos, se eles conhecem algum caso, se eles tiveram algum tipo de experiência no que remonta ao suicídio, o que eu ouvi hoje no rádio é que de cada 10 crianças, 8 vão dizer que conhecem alguma história. Então, o assunto não é um assunto que deve ser colocado de lado. É um assunto que envolve a um número enorme de pessoas. Porque muitos somos potenciais suicidas, não revelados. Pode ter gente dentro da sua casa que está com essa ideia e você não sabe. Pode? É tão simples. E, pasmem, na internet tem vídeos que incentivam e ensinam quais são os métodos mais eficazes. A tecnologia está aí, a informação está aí. Oi? Pode falar. Eu não estou ouvindo, filho. Ah, tá. Então, porque você falou para o mundo espiritual, eu não entendi. É porque ele estava falando que tem uma história aí de uma baleia azul. É isso? Pois bem. Então vamos refletir. Vamos refletir. Nós não estamos aqui estudando espiritismo. A ideia espírita não é assustar ninguém. Aliás, eu tenho um livro quase pronto que vai tratar desse assunto. Inclusive, até para desenvolver
reflexões no meio espírita quanto à nossa inabilidade em tratar o assunto. Porque o que se propaga no meio espírita é que o suicida está enfornado num vale sem solução. E nem todo suicida vai para o vale dos suicidas. E nem todo suicida vai arder no mármore do inferno. Esta é a doutrina que nós adotamos no Espiritismo, ou seja, desviando o Espiritismo do que realmente ele propõe com Allan Kardec. Que não é doutrina de culpa, pelo contrário, é uma doutrina filosófica que liberta. E que nos mostra o que vem a ser responsabilidade. Não existe punição para ninguém que venha de fora para dentro. Existe esclarecimento, existe conhecimento. Então, por exemplo, eu vi até uma amiga espírita muito conhecida no nosso meio, usando uma figura de imagem muito interessante, que reflete esse pensamento que eu vou fazer. Vou plagiar, não, mas eu vou trazer como uma reflexão aqui para vocês entenderem também. Aqui nós estamos no ambiente, tem a evangelização acontecendo ali no paralelo, a evangelização das crianças. As crianças estão com as evangelizadoras, que são, na verdade, facilitadoras, não são professoras. Vou deixar muito claro. Não pense que no Espiritismo temos professores, muito menos as evangelizadoras. Elas são facilitadoras para trabalhar algumas ideias que deveriam ser desenvolvidas ao longo da semana em vossos lares. Então, pais, procurem saber quais são os assuntos que estão sendo trabalhados, para vocês levarem para a casa de vocês e discutir isso com as crianças, ao nível do entendimento delas, obviamente. Mas se daquele grupo ali sair uma criança e vir para o nosso ambiente, ela saiu do contexto que regula, que normatiza, que organiza o trabalho dela. Se essa criança escapa lá do meio do grupo e vem correndo para o salão, ela não está acostumada com esse momento. Aí ela na corrida vem, trupica, bate a cabeça aqui, racha o supercílio. Qual será a nossa atitude para com esta criança? Nós vamos puni-la porque ela infringiu uma regra qualquer? Ela merece ser punida? Porque ela veio correndo, não sabia como é que era o ambiente, aí de repente tropicou aqui. Ela não merece ser punida. Ela não vai ser punida, porque ela não tem responsabilidade para ser punida. Como é que funciona a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito não é uma lei que Deus implementou no universo, que ela funciona lá do planeta X para cá, através de legisladores, de juiz, de carcereiros, de polícia, que vai chegar aqui, nos encaixotar em algum lugar e nos punir porque nós erramos. Não é assim que funciona. Não. Na verdade, nós vamos esbarrando com com os nossos limites, à medida em que tu caminha. Nós estamos em busca do conhecimento. Então, quanto mais nós investirmos no conhecimento, menos sujeitos a tropeçar nós estaremos. Ninguém tropeça para cair, afirma Paulo de Tarso na sua epístola aos Romanos, capítulo 11. Ninguém tropeça para cair. Mas a queda de uns significa o soerguimento de muitos. Ou seja, através da queda, nós iremos adquirir experiências. E essa experiência vai nos ajudar a andar de uma forma mais condizente, mais equilibrada, e menos sujeitos para cair. Então a dor
bate na nossa porta com esse objetivo. Agora, no que remonta a um ato danoso, ele é avaliado de acordo com a consciência do espírito. Então existe aí, pelo mundo, pessoas tirando a vida do outro. Eu costumo bater isso aqui. Você costuma aí achar menina aí de 16 anos de idade, 14 anos de idade, que pega um revólver, tira a vida do outro como se tivesse dando tiro de chumbinho, né? Em passarinho, lá atrás. Estilingue. Faz isso brincando. Costuma um espírito desse não ter noção do que está fazendo. Existem aqueles que são espíritos com índole complicada. Então, aí isso entra na pauta da discussão da maioridade penal. Entra na discussão. Então, tem muito idealista dos direitos humanos que sai por aí levantando bandeiras e desconhecendo completamente como que é a desenvoltura de um espírito. Então, para vocês verem como que é o nosso mundo de contradições. Então, tem espírito que ele está exatamente ajustado dentro desse contexto. Porque ele não tem consciência do que está fazendo. Mas existem outros que já têm muito mais consciência do que adultos. E existem adultos que manipulam para que haja os crimes, usando destes como apenas elementos. Mas independente do grau de consciência do espírito, o ato em si é o mesmo. É crime tirar a vida do outro. Não é isso, Eduardo? O ato, o fato, está estabelecido. A justiça humana, os homens da lei não têm autoridade, eles não conseguem, eles não podem entrar na intimidade de quem quer que seja para avaliar o grau de maturidade, de entendimento. Por isso a lei do mundo sempre estará sujeita a ser questionada. Não é isso? E o direito favorece, embora no Brasil o campeonato é para driblar, não é? Com todo respeito aos advogados. Mas nós precisamos lá na frente rever as nossas leis para não dar tanta brecha. Porque, infelizmente, o mundo das trevas se apoia nessas próprias brechas da lei. E tem que diminuir essas leis para que elas sejam eficientes. Não serem engessadas, mas para que a gente possa ter mais condições de estabelecer um grau de ordem nesse país. O suicídio é um ato criminoso que é imputado contra o próprio indivíduo. Então, se tirar a vida é um crime para com o outro, o suicídio é para consigo mesmo. No mundo, é complexo discutir o assunto, porque ele vai ser, por certo, levado ou para a discussão da psiquiatria, da psicologia, da enfermidade mental, ou ele vai entrar no âmbito de uma análise religiosa que é capenga, porque desconhece o que há de acontecer para esse espírito que tirou a própria vida. Mas o fato em si, ele é real. E cometemos o ato, nós vamos nos responsabilizar por ele. Se eu sou uma criança que corri aqui, tropecei e rachei a cabeça aqui no chão, sem saber, é óbvio que esta verificação depois, ela será amenizada pela própria consciência da criança que tropeçou. Agora, o indivíduo que está sendo informado e que tem pelo menos um pouco de racionalidade, é óbvio que para ele a resposta do ato será muito mais danosa do que para a criança. Então nós estamos aqui falando de um espírito que viu seu próprio corpo ser carcomido pelos vermes. E ele acompanhou isso. Por quê? Ignorava? Ou porque
cometeu esse ato agredindo de uma forma muito clara a si mesmo. Nós vamos ficar pela última opção. Por quê? Se ele ficou naquela situação ali, ele estava tão apegado que costuma criar uma grande dificuldade para os próprios espíritos benfeitores tentarem entrar em cena para amenizar. Porque os espíritos superiores não querem ver ninguém sofrendo, não. Eles lutam para amenizar os nossos problemas. Mas, ao mesmo tempo, eles não podem intervir e tirando da gente a oportunidade de fazer uma análise do que nós fizemos. Então, tem muita gente vivendo esses dramas, necessitados de esclarecimento e, acima de tudo, de amor, de paciência, mas também de alternativas terapêuticas. Porque muitas vezes a nossa ignorância, até para enfrentar situações domésticas, pode nos colocar naquela condição de sermos coniventes com um problema que está instaurado e os pais insistem em não olhar de frente. Toda problemática, hoje, nós não podemos dizer que não tenha elementos na sociedade para tentar esclarecer, tratar e auxiliar as pessoas a saírem destes dramas. E eu digo mais, o suicida de ontem, ele costuma ser o potencial do suicida de hoje. Porque, por ter cometido o próprio ato, que é um momento de muita fragilidade em alguns aspectos de covardia, com os empecilhos que ele enfrenta nessa existência, geralmente é recorrente a ideia de fugir de novo. Porque o suicídio é uma fuga deliberada, que logo após o fato, o ato e o fato, afirmam os depoimentos, não é, dos espíritos, que no instante conclusivo, o espírito quase que na velocidade do agora, do instantâneo, ele já se arrepende e vê que é tardio o seu próprio arrependimento. Não é isso, Eduardo? O indivíduo que se atira no momento do próprio impulso, quando ele perde a segurança do solo, ele já grita arrependido. Muitos dos problemas que estamos enfrentando hoje podem ser respostas, resultados da fuga deliberada de ontem em outras vidas. Por isso, amigos, Jesus é o campeão da luz, porque ele é a luz. E ele vem apresentar essa luz para nos esclarecer, para nos consolar e, ao mesmo tempo, nos oferecer elementos para que nós possamos enfrentar os dramas da vida com coragem. É necessário aprender a olhar e sair para resolver. Porque fugir, na verdade, pode estar definindo para nós aspectos do mais profundo orgulho. E o orgulho é um câncer. O egoísmo mata muito mais do que se pode imaginar. E com Jesus, ele está dizendo para nós sermos humildes e, ao mesmo tempo, determinados. Humildade é reconhecer limites e ver possibilidades. Por que você veio ao centro espírita? Você veio aqui para receber o passe porque está doente? Você veio aqui porque está precisando de algo que preencha a sua vida? Você veio aqui por curiosidade? Você veio por medo? Você veio por culpa? Você veio de carona ou para dar carona? Não interessa. Você entrou aqui. Independente do motivo, nós gostaríamos de te dizer que quem entra para a doutrina espírita jamais sairá da doutrina como a mesma pessoa. Porque o papel do espiritismo é apresentar um espelho
para que a gente possa se ver e não o outro. Nós viemos para o Espiritismo aqui para treinar soldados, nos tornarmos sacerdotes para consertar o mundo. Não, não. Nada a dica de não. Nós viemos para o Espiritismo para se conhecer, para saber de onde viemos. Por isso é que a indagação constante filosófica. De onde viemos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o sentido da sua vida? A única certeza que nós temos, guardem isso, a única certeza que nós temos é de que nós existimos. Você não tem certeza de que o outro existe. Você não tem certeza de que você vai continuar encarnado daqui a 5 minutos. Você não tem certeza nem do que você fez ontem. Porque quantas vezes na vida a gente tem que passar por determinados babados, né? Hein? Gostou do babado? Tem que passar por determinados dramas para falar assim, não, agora que eu estou entendendo. E isso aconteceu há 30 anos atrás. Não é assim? Então significa que nós estamos, com o conhecimento que estamos adquirindo, tirando véus constante dos acontecimentos, das experiências emocionais, das nossas vivências, e ao mesmo tempo se sentindo quase que nus. Sabe aquela história de Adão, de Eva, que depois que eles comeram do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, que o Senhor disse que eles não poderiam comer de todas as árvores, mas a da árvore da ciência do bem e do mal, não. Isso é símbolo. Isso tem um signo. Tem uma significação. A árvore da ciência do bem e do mal. Quando a gente come dela, que a gente se alimenta da ciência, a gente vai descobrindo o que é o bem e o que é o mal. E quando a gente come desse fruto, caem todas as capas, as máscaras, as personas. Você começa a se descobrir. É o que eu digo. Tem coisa pior do que alguém te descobrindo fazendo coisa errada? Já aconteceu com vocês? Vocês são espíritos mais evoluídos? Eu acho que não. Vocês não fazem coisa errada, não. Sabe? Nunca ninguém foi pego, hein? Lá na roça antigamente, e entrando lá na jabuticabeira do vizinho, estava no bem bom. Ah, menino fulano. Hein? Já aconteceu isso com vocês? Esse tempo bom de menino, hein? Tem coisa pior do que ser descoberto fazendo coisa errada? Esta é a sensação quando a gente se descobre. A gente se vê nu. Não tem como fugir. É fato. Por isso é que Jesus disse, nada que está oculto permanecerá oculto. Tudo vai se revelar. Aí o povo vai para o Facebook para descobrir a vida dos outros. Não é isso. Revelar é você compreender a sua realidade. E quanto mais nós vamos descobrindo, mais a gente vai agradecendo a Deus por tantas coisas boas. Porque Ele está nos mostrando de uma forma muito clara, muito objetiva e certeira, por onde nós precisamos de caminhar. Então, estudar o Espiritismo não é apenas para ter informações do que está acontecendo do lado de lá. Prestem atenção nisso. Nós estudamos um pouco do que acontece do lado de lá, porque nós vamos para lá. Nós viemos de lá. Mas para voltar para lá, de uma forma mais nobre, mais digna, nós precisamos de cuidar do aqui e agora. Por isso, as consequências da doutrina espírita são consequências
de fundo moral, de fundo espiritual. E assim, meus queridos amigos, que Deus nos abençoe, que possamos, neste momento, agradecer as oportunidades que a vida nos concede, os amigos, a família, o trabalho, a tarefa, o dom da vida. Agradecer aos amigos, mas também agradecer os inimigos. Porque eles costumam dizer o que os amigos não falam. Porque os amigos amam tanto que acabam tolerando e sendo educadores, deixando para que a gente descubra. O inimigo não. O inimigo diz o que precisamos de ouvir. Então, ao invés de maldizê-los, agradeça-os e ore por eles, porque assim estaremos perdoando não só 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Porque lá atrás, no Antigo Testamento, especificamente no capítulo 4, Lameque ouviu do Senhor que ele tinha se complicado 70 vezes 7. Então passou-se o tempo e Jesus vem nos dizer que para resolver o que 70 vezes 7 nós complicamos, nós temos que amar e perdoar 70 vezes 7. Do dizer de Emmanuel, a cada ofensa, não é a cada pessoa. E assim, que Deus nos abençoe. Nós desejamos a todos que possam voltar para os seus lares, levando essa mensagem de paz, de esperança, e que na próxima semana a gente possa inaugurar uma nova etapa do estudo do Livro dos Espíritos, que é essa obra maravilhosa que o Senhor Jesus nos ofereceu através das mãos de Allan Kardec. Tenham-a e estudem esta obra em suas casas, porque eu não tenho dúvida de que jamais seremos os mesmos depois que conhecermos o Senhor Allan Kardec. Boa noite para todos. A gente agradece, né?